Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa Pechincha, eu faço parte, então, junto com a Germana, da iniciativa Ombro Evidência na Prática. Hoje a gente vai abordar brevemente um trabalho que ele tenta entender, né, e mostrar para a gente qual é a melhor prática de cuidado nos pacientes com dor musculoesquelética. Então, é um artigo que foi publicado em 2017, e a gente vai extrair algumas informações dele, tá certo? Então, aqui, né, iniciando com uma provocação, a pergunta, né, qual é a melhor prática de cuidado para dor musculoesquelética? Então, as informações, elas são extraídas desse artigo, né, que ele vai dizer, então, 11 recomendações, né, de alta qualidade, né, baseado em guidelines, em diretrizes de prática clínica. E aqui, né, traz o resumo, que esse resumo das 8 recomendações está no próprio artigo, tá? E você vai falar assim, Larissa, mas eu não vou ficar lendo aqui um por um em inglês. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar cada um desses itens em português, para ficar muito bem claro para cada um de vocês que está assistindo a gente agora, certo? Então, primeiro, né, a primeira recomendação é que o cuidado ele deve ser centrado no paciente. Então, isso inclui, né, responder o contexto individual do paciente, a gente ter uma comunicação eficaz, né, e ajudar, né, com essa voz do que o paciente quer, das preferências dele ou dela, que isso ajude um pouco na tomada de decisão compartilhada. Então, não é o que a gente enxerga, eu quero que esse paciente melhore a amplitude até 180 graus. Não. O que o paciente quer? Então, a gente dá cada vez mais voz para o paciente poder informar para a gente o que é importante para ele, para ela, tá? A segunda recomendação é triar os pacientes para possíveis bandeiras vermelhas, né, ou sinais de alerta. Então, tem um trabalho que ele destrincha um pouco melhor, né, mas entender, né, se esse paciente ele tem uma redução de peso muito importante, né, uma suspeita de câncer, se esse paciente ele está com uma luxação que não foi reduzida, né, se esse paciente ele está com uma possibilidade de uma infecção pós-cirúrgica, enfim. Então, da gente entender quem é esse paciente, para a gente poder encaminhar, né, sobretudo quando o nosso terapeuta, a gente é profissional de primeiro contato, tá bom? A recomendação 3, né, avaliar fatores psicossociais. Então, a partir da escuta ativa, a gente consegue triar, identificar, né, esses pacientes que têm possibilidade de ter uma sinestofobia, né, crenças de medo e evitação, se tem possibilidade de ter catastrofização, ansiedade, depressão, enfim, quais são essas bandeiras amarelas que podem influenciar o desfecho clínico do paciente. A quarta recomendação, né, é evitar exames de imagem. Então, eles recomendam a pessoa realizar exame em casos de uma suspeita grave, né, então, um sinal de red flag, né, uma resposta insatisfatória, um tratamento conservador. Então, se o paciente está lá com você, na sua clínica, no seu consultório, ele não está evoluindo, então, depois de um tempo, isso sim é recomendado que ele faça, então, um exame de imagem. E, né, caso você imagine que após visualizar esses exames de imagem, você vai ter alguma mudança em relação à sua conduta clínica, tá? A quinta recomendação, né, é uma avaliação física abrangente. Então, avaliar, né, incluir teste neurológico, avaliação de mobilidade, avaliação de força, né, utilização, né, de questionários que um pouco a gente vai falar, mas se a gente ter um olhar bem amplo para o que está acontecendo com esse paciente na nossa frente. Sexta recomendação, o progresso do paciente ele deve ser avaliado, incluindo as medidas de desfecho. Então, assim, da gente ter esse dado numérico, quantitativo, para a gente conseguir identificar o progresso desse paciente. É lógico que a informação qualitativa, né, então, o que o paciente está dizendo, como ele está se sentindo, isso é fundamental, mas que a gente tenha também esses dados numéricos para a gente conseguir identificar o quanto esse paciente ele está evoluindo dentro do atendimento. A sétima recomendação, né, é fornecer educação e informações aos pacientes sobre a sua condição e opção de manejo. Eu acho que isso é fundamental, porque você, fisioterapeuta, você entende de diagnóstico, entende de prognóstico, mas o paciente não. E às vezes ele tem dúvidas que para você não passa na sua cabeça por você entender, né, dos processos fisiopatológicos,
né, de como que é a progressão, a história natural, às vezes, da doença, e o paciente não. Então, acho que um ponto fundamental dentro do seu processo terapêutico é você oferecer a educação para esse paciente que está na sua frente. A oitava recomendação, né, então, propor estratégias de manejo que abordem a atividade física, exercício. Então, o exercício, ele sempre vai ser um padrão ouro para diversas condições. Então, lógico, aqui nosso viés é mais de membro superior, mas está muito forte em membro inferior, muito forte em coluna. Então, assim, da gente cada vez mais fazer com que esse paciente ele se torne ou ele continue sendo ativo. A recomendação nona é aplicar a terapia manual apenas como complemento a tratamentos baseados em evidência. Então, da gente usar, né, um tratamento multimodal e a condição, né, a terapia manual, ela ser um coadjuvante, então não ser um fator primário, né, como tratamento embasado em evidência científica. A 10ª recomendação, então, a menos que haja indicação clínica específica, né, então, um sinal de alerta, a gente oferecer para esse paciente sempre, em primeira opção, de primeira linha, um cuidado não cirúrgico, então, um tratamento conservador, baseado em evidência científica. E a 11ª e última recomendação desse trabalho é facilitar a continuidade, né, e o retorno ao trabalho. Então, ter esse entendimento de funcionalidade e sempre que puder, né, devolver essa pessoa, né, para o mercado de trabalho, né, dentro do âmbito, né, de função que ela realiza o trabalho. Então, às vezes, um atleta, né, devolver esse atleta para o esporte, né, para o atleta, o trabalho dele, essa modalidade esportiva que ele realiza. Então, acho que a partir dessas recomendações, vocês conseguem realizar um tratamento, né, baseado em evidência, tá? Um ponto que eu gosto aqui de falar, então, hoje, nossa, Larissa, que interessante esse artigo, eu quero entender mais, eu quero saber, destrinchar mais essas recomendações. Esse artigo está na British Journal of Sports Medicine de forma gratuita. Então, basta você preencher, né, o título, você vai abrir, né, uma página como essa que está aqui, e aí basta você clicar aqui em PDF e você vai conseguir fazer o download gratuito a partir do site da revista. Espero que você tenha gostado, acompanhe a gente aqui e também no Instagram para mais informações e para você ter sempre, cada vez mais, né, uma prática embasada para oferecer o melhor para os pacientes de vocês. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.